Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Assis. Hoje estou com 72 anos. Mas esse fato assustador aconteceu quando eu tinha apenas 40, quando eu trabalhava de vigilante noturno. Isso no interior de São Paulo. Pois bem, vamos ao relato. Quem é do interior de São Paulo sabe que é uma região onde se planta muita cana. E nessa empresa que eu trabalhava há vários anos de vigilante noturno, sempre tinha umas ordens lá que sempre mandava eu e outros colegas que eram mais antigos de casa para fazer segurança de fazendas, de chácaras, de barracões abandonados que tinha muito maquinário e essas coisas. E um certo dia, meu patrão falou que eu teria que ficar uma semana fazendo a segurança junto com dois amigos de um grande canavial ali no interior de São Paulo. Para não ter perigo de ninguém lá à noite agir de má fé, colocar fogo ou roubar cana. Eu falei que tudo bem. Eu confesso que eu até gostava desse tipo de serviço aí, de ficar nesses lugares mais afastados. Eu sabia que não ia ninguém lá mesmo, então eu ficava mais dormindo do que acordado dentro do meu carro. Mas antes fosse. E nessa noite, para ajudar, um dos meus amigos não conseguiu ir, colega de serviço. Não conseguiu ir porque ele estava com um resfriado muito forte mesmo. Me lembro muito bem disso. Ele estava de cama. E só pôde ir comigo um novato lá. E o patrão resolveu colocar esse novato nessas áreas mais afastadas para ele aprender aos poucos. E já se acostumando com esse tipo de serviço. Porque justamente o outro colega de serviço, que ele estava de férias, eu lembro que o patrão queria demitir ele, porque ele andava vacilando nessa época na empresa. Pois bem, só que esse novato, eu não ia muito com a cara dele desde o primeiro dia que eu vi ele. Eu achava ele meio sinistro. Homem calado, de poucas conversas, meio estranho. E sempre quando amanhecia o dia assim, algum dos meus colegas que trabalhavam junto com ele falava que ele sumia. Sumia ali no trabalho e só aparecia de manhã. E sempre vinha com uma conversa esfarrapada que ele estava dando uma ronda ali bem por longe, mas estava de olho. Umas conversas nada a ver. Ali chegamos na primeira noite daquele canavial. Isso era uma sexta-feira. E aquela lua estava bem cheia mesmo. E ali cada um com um cacetete, um 38 na cintura, uma lanterna muito boa. E eu falei para ele, olha, como eu sei que aqui é bem tranquilo, a cada 1h30, 2 horas, ou 3 horas mais ou menos, a gente faz uma ronda aqui, meio por cima aqui nesse canavial, só para dizer que não tem ninguém. Mas vamos ficar ali perto do carro, a gente faz uma fogueira, porque aqui é bem tranquilo, já sou acostumado com esse tipo de serviço. E ele concordou que tudo bem. Só que ele, quando foi a hora passando ali, quando deu 8h30 para 9 horas, a gente estava ali, com a fogueira ali, conversando, comendo alguma coisa que a gente tinha levado, e eu percebi que ele começou a ficar inquieto. Começou a suar frio. E ele falou, olha, fica aí, não precisa se preocupar não, pode deixar que como eu sou novato, eu quero mostrar serviço. Pode deixar que eu vou dar uma ronda aí nesse canavial inteiro aí. Não se preocupe comigo não tem hora para voltar não. Eu falei, tudo bem. Mas ali eu fiquei meio curioso com uma pulga atrás da orelha e lembrei que meus colegas falavam. Então eu fingi que tinha aceitado. Falei, não, pode ir lá então que eu vou tirar um cochilo no carro. Tô meio cansado. Ele falou, beleza. Ali eu deitei no carro e fingi que tava dormindo. Ele foi se afastando. E eu já estranhei que ele, num momento nenhum, ele levou a lanterna acesa. E se embrenhou naquele canavial. Ali passou alguns segundos, eu vi que ele não voltava, eu fui atrás. Bem quieto. E ali ele saiu numa espécie de estradinha que tinha no meio daquele canavial e foi se embrenhando cada vez mais pro escuro, mais pro fundo. E eu indo atrás. Até que passou-se uns 5 minutos mais ou menos. Ficou um silêncio total que eu não escutava mais nem as pisadas dele, nas palhas secas. E ali eu fiquei atentamente tentando ouvir o que ele estava fazendo. Isso já estava aí brincando 1 quilômetro de onde meu carro estava. E eu comecei a ouvir uns barulhos como se fosse quando o porco tá rolando na grama, na lama.
fazendo aqueles grunhidos estranhos, mas como se estivesse sentindo alguma dor. Mas era uma espécie de grunhido assim abafado, como se não quisesse que as pessoas ouvissem. E ali eu pensei, será que ele passou mal? Tá precisando de ajuda? Então eu fui se aproximando. Quando faltavam uns 15 metros assim para chegar até o local que eu estava ouvindo aquele barulho, que eu foquei a lanterna, ali eu vi a coisa mais assustadora da minha vida. Aquele meu colega de trabalho estava completamente nu. As roupas de serviço estavam jogadas ali do lado, até a arma e tudo. E ele estava se contorcendo no chão, mas eu pude perceber que ele estava bem maior do que ele ali. Era um cara alto, mas ele estava bem maior, com os pés esticando que nem como se fosse um cachorro. Aquilo foi me subindo um calafrio e eu não podia acreditar que tinha um homem virando um lobisomem bem na minha frente. E quando ele percebeu que eu estava ali, ele me olhou com uma cara de ódio muito grande, começou a me xingar, falou que eu ia pagar caro por ter descoberto o segredo dele. Ali, para não pegar minha arma e dar um tiro nele para dizer que eu ia matar o colega de serviço, eu sabia que eles iam me taxar como louco, não ia acreditar na minha história. Eu saí correndo disparado pro meu carro. Só que, faltando ali uns 100 metros para me chegar no carro, eu percebi que uma criatura muito pesada, mas muito rápida, vinha quebrando aquelas canas numa velocidade muito grande, na minha direção. Aí que eu corri mesmo, e eu já estava morto de canseira. Só deu tempo eu chegar dentro do carro que fechei a porta. Aquela criatura veio numa velocidade muito grande e se jogou no carro. Chega, balançou. Eu lembro que era uma criatura horrível e muito alta, bem corcunda, com aquelas garras enormes que encostavam quase no chão, aqueles olhos bem vermelhos, aquele focinho horrível, e me olhava sempre com uma cara de ódio. E eu ali paralisado no carro sem saber o que fazer. Como eu falei, eu não poderia usar a arma que eles iam. Já pensei lá na frente. Eu ia acabar até sendo preso, porque eles iam me taxar como louco falando que isso não existe. E se eu atirasse e matasse, dizer que eu matei um colega de serviço. Então ali eu peguei meu carro, liguei, fui saindo, aquela criatura ali no meio do carro. Eu falei, se não sair do meio também vou atropelar. Eu acelerei com tudo, ele pulou pro lado ali e se embrenhou naquele canavial. Eu saí com tudo. Desse canavial até chegar na rodovia principal, eram uns 2 quilômetros. Quando eu já estava quase chegando na rodovia, aquela criatura saiu do canavial novamente, ali lado a lado com o carro. Eu estava uns 50 por hora. Eu tomei um susto tão grande que eu quase perdi a direção. Quase que eu caio numa ribanceira alta que tinha lá. E aquela criatura veio me seguindo. Só consegui me livrar dela quando cheguei na rodovia, que peguei velocidade rápida. Eu fiquei com muito medo e com muita raiva ao mesmo tempo. Aquela noite, eu fui direto ao meu patrão. Fui na casa dele. E ali expliquei tudo. Eu falei pra ele que não trabalharia mais com aquele cara. Ele falou, não se preocupe. Eu já desconfiava dele também. Só que eu não imaginava que ele virava isso. Ele desconfiava que ele era que não era um cara de muita confiança. Mas nunca imaginava na cabeça dele que ele se transformaria num lobisomem. No outro dia cedo, foi eu e meu patrão lá no canavial para mandar ele embora. Mas nem sinal mais dele. Fomos até o local onde ele estava se revirando. E estava lá só a arma e as coisas de trabalho, mas a roupa ele levou. Até hoje nunca mais ninguém viu falar sobre aquele cara. Mas também foi uma sorte muito grande ter sobrevivido. Acredito eu que ele quis até poupar minha vida, porque se ele tivesse querido me matar, acho que ele teria se transformado ali quietinho. Enquanto eu estava dormindo no carro, teria me matado. Bom, vai saber. Boa noite.